Eu estou quase finalizando o capítulo 2 ou a unidade 2, por assim dizer, desse livro aqui. Estudando Teoria da Contabilidade. E já nessa reta final desse capítulo, eu estou começando hoje uma série de vídeos sobre o núcleo fundamental da teoria contábil. E nesse vídeo de hoje quero fazer uma introdução a isso, dizendo quais serão os vídeos seguintes sobre esses temas, beleza? O núcleo fundamental da teoria contábil, eu vou tratar de princípios, postulados, fundamentos contábeis, e vou tentar trazer em cada vídeo cada um deles, sabe? Por exemplo, todos aí que estudam contabilidade já ouviu falar no princípio da entidade, né? Então esse eu vou fazer um vídeo específico só sobre ele. Então trarei vídeos sobre princípio da entidade, princípio da continuidade, competência, registro pelo valor original, prudência, oportunidade e atualização monetária. E depois disso, que esses são os princípios, segundo esse livro, tá? Lembrando que esse livro ele é do ano de 2009. 2009. Então, se houve alguma mudança de lá para cá sobre isso, o vídeo está desatualizado. Mas como eu estou usando este livro texto, é essa informação que eu estou passando, tá? Então, depois que eu gravar um vídeo sobre cada um desses princípios, que é o que eu pretendo, trarei outros conceitos e seus significados, como características qualitativas das demonstrações contábeis, entre elas compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, comparabilidade. E é isso, basicamente, tá? Quando eu fiz a prova do CFC o ano passado, a gente está em 2023, eu fiz a prova do CFC o ano passado e passei, inclusive. Eu só ainda não quis ir lá no CRC Paraná, né? Solicitar a minha vinculação. Mas eu já passei nessa prova. E eu me lembro que lá nessa prova tem algumas questões, eu não me lembro quantas agora. Não lembro quantas, que tratam de teoria contábil, sabe? E tiveram algumas questões sobre esses princípios aqui. Continuidade, competência, compreensibilidade e relevância como conceitos, né? Então é isso, tá? Nos próximos vídeos eu trarei alguns específicos sobre cada um desses conceitos, né? Conceitos, significados e princípios da contabilidade. Mas antes de entrar neles, eu preciso trazer uma visão geral do que o autor traz sobre o núcleo fundamental da teoria contábil. O desenvolvimento de bases doutrinárias ou o aperfeiçoamento dos alicerces da estrutura da teoria contábil no mundo atual passa pelo conhecimento anterior e aprofundado do que está estabelecido em bases sólidas e que dá sustentação à contabilidade enquanto ciência social. A contabilidade é uma ciência social. Desde 1976, lá pela Lei 6.404, estabeleceu os procedimentos para escrituração contábil, os critérios de avaliação dos ativos e passivos e, consequentemente, os critérios para reconhecimento das receitas, custos e despesas na mensuração do resultado, e ainda a estrutura das demonstrações contábeis das sociedades anônimas, das SAs, que se passou a conviver com um núcleo básico de construção da teoria teórica da contabilidade, baseada nos chamados princípios de contabilidade, geralmente aceitos, conforme constava no texto original daquela lei. Os fundamentos para os estudos e pesquisas em contabilidade e disseminação doutrinária foram estabelecidos nos seguintes pilares. Veja bem os pilares. Postulados, enunciadores do ambiente contábil, e são dois: entidade, postulado da entidade e postulado da continuidade. Princípios orientadores das bases avaliatórias dos ativos e passivos e definidores dos resultados ou do resultado econômico, ou seja, o custo original como base de valor, realização da receita e confrontação da despesa, conhecido também como competência dos exercícios. Terceiro, reconhecimento da perda do poder aquisitivo da moeda em torno dos elementos do ativo permanente e do patrimônio líquido. E por fim, o quarto pilar, fundamentos contábeis para a reorganização empresarial ou a combinação de negócios. E aí ele continua no texto explicando uma outra questão. O Conselho Federal de Contabilidade, a partir da edição das normas brasileiras de contabilidade, perfilhou no caminho dos fundamentos estabelecidos pela Lei 6.404 para o desenvolvimento de um arcabouço conceitual da contabilidade diante do estágio de seu desenvolvimento no Brasil, utilizando-se dos conhecimentos desenvolvidos pelas instituições de pesquisa brasileiras, tais como a FIPECAF, e universidades como a USP,
e outros centros universitários expressivos de valor acadêmico, tal como do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A publicação da Resolução 750 de 1993 expôs a estrutura de princípios denominada de Princípios Fundamentais de Contabilidade, em torno dos quais devem pautar o exercício das atividades contábeis para avaliação e reporte dos elementos patrimoniais e de resultado. Entretanto, olha só, não se fala mais em postulados, apenas em princípios, e são eles. Esses que eu vou citar agora são os princípios que eu gravarei um vídeo específico sobre cada um. Não se fala mais em postulados, apenas em princípios. Então vamos lá. Princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da competência que une a realização da receita e a confrontação da despesa, princípio do registro pelo valor original, princípio da prudência, que foca mais no aspecto comportamental do profissional da contabilidade no processo de mensuração dos ativos e passivos, princípio da oportunidade, relacionado ao momento do reconhecimento dos fatos contábeis, e princípio da atualização monetária, que se refere ao reconhecimento das variações no poder aquisitivo da moeda. Bom, então o vídeo de hoje foi sobre isso, uma breve introdução do que eu trarei nos próximos vídeos sobre o núcleo fundamental da teoria contábil, que envolve os postulados, os princípios e outros conceitos significativos, né, como compreensibilidade, relevância, entre outros, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, em que eu farei comentários sobre o princípio da entidade. Valeu!